Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, bom dia. Foi-nos enviado por um de nossos seguidores este texto, transcrito do livro Centro Espírita Tendências e Tendenciosidades de César Braga, ao qual passamos a transmitir por achar da maior importância o seu conteúdo. No atual estágio que atravessa nosso planeta, onde quer que existam seres humanos convivendo, haverá sempre uma relação de poder. Existirá uma escala hierárquica, acatada de comum acordo ou imposta, segundo os valores e tradições da cultura do lugar e da instituição a que pertença. De acordo com a codificação, a única sujeição que deve existir é a de natureza intelecto-moral. Os caracteres intelectuais se revelam no conhecimento doutrinário e os morais na aplicação desses mesmos conhecimentos dentro e fora do centro espírita. O escritor Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, recorda que liderar é coordenar esforços, não impor condições. E prossegue dizendo: num grupo espírita, todos são de igual importância. Quando assumimos uma função no centro espírita que frequentamos e com o qual nos sintonizamos, não devemos confundir-nos com ela, que é temporária e circunstancial. Cada um de nós é um espírito imortal, eis o que somos de fato. A função exercida é aquela em que estamos. O amor à casa reflete-se também e, principalmente, no amor aos companheiros de causa. De acordo com o escritor Pedro Demo, no livro Pobreza Política, participação implica em legitimidade, ou seja, terem o direito de opinar, sugerir e fazer as devidas críticas, os que legitimamente estão empenhados nos labores do centro. Essa participação, contudo, deve ter o sentido de adicionar elementos para a reflexão do grupo, sem a pretensão de que tudo o que falamos seja acolhido como o único caminho a ser seguido. Participação implica também em representatividade, pois os que assumiram de boa vontade funções na diretoria, conselho, departamentos e etc., falam representando os setores aos quais estão vinculados. Pode haver legitimidade também sem representatividade. A pessoa representa a si mesma e não a qualquer departamento. Suas credenciais são os seus esforços em prol da harmonia do grupo e do bom funcionamento do centro espírita como um todo. Pode haver representatividade sem legitimidade, como eu falei. A pessoa tem algum cargo ou função no centro espírita, mas apenas faz parte, pois muito pouco ou quase nada realiza.
Será sempre de bom alvitre sondar as expectativas, impressões e percepções dos que permanecem à margem dos trabalhos sem maiores comprometimentos. Não para fazer um espiritismo à moda deles ou de quem quer que seja, mas porque o nosso objetivo será sempre o de incluir, aproximar, desfazendo qualquer sentido de casta ou grupo hierárquico dentro desse recanto de convivência fraterna que é o Centro Espírita. Divaldo Pereira Franco, no livro Diálogo, dialogando com dirigentes e trabalhadores espíritas, analisou o fenômeno da liderança autocrática e afirmou categoricamente: parece-me que alguns líderes em nosso labor, ou melhor, certos trabalhadores mais interessados, ainda não compreenderam que se deve apagar para que apareçam as metas, para que a doutrina brilhe. Repetindo, ainda não compreenderam que devemos nos apagar para que apareçam as metas, para que a doutrina brilhe. Complementando o que disse o médium baiano Ivan René Franzolini, no livro Como Administrar Melhor o Centro Espírita através das Pessoas, afirma que administrar não pode mais ser confundido com mandar. Ninguém é dono do poder dentro do movimento espírita, porque esse não tem a mesma conotação daquele exercido e legitimado nas diversas instituições do mundo, até mesmo em algumas de caráter religioso. Precisamos evitar certos costumes que acabam nos levando a criar padrões hierárquicos e normas baseadas em nossa própria maneira de encarar a vida. Criamos assim uma segunda doutrina, a doutrina dos espíritas, em detrimento à doutrina dos espíritos, inclusive atribuindo a Kardec e aos espíritos superiores coisas que eles nunca disseram ou jamais teriam dito. A autoridade do presidente é puramente administrativa. Dirigirá as deliberações do comitê, ou seja, assembleia, conselho, cuidará da execução dos trabalhos e dos despachos, negócios, mas fora das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, não poderá tomar nenhuma decisão sem consultar a Assembleia ou o Conselho. Desse modo, evitam-se os possíveis abusos, os motivos de ambição, os pretextos de intriga e inveja e a supremacia que desagrada. Se Allan Kardec fala de ambição, intriga e inveja, não é apenas por conhecer a natureza humana, como, por certo, a conhecia, mas por saber que esses sentimentos sempre estiveram presentes nas instituições que o homem criou, determinando muitas vezes a derrocada delas. Ao mesmo tempo, é também muito triste constatar que existem companheiros que assumem uma postura democrática aparente. Abrem os braços para um suposto trabalho em equipe, mas permanecem nos bastidores do centro espírita, manipulando os companheiros de ideal. A questão é que todo um trabalho pode ser comprometido quando nos calamos, devendo falar, e omitimos-nos, devendo participar. Ficamos à distância criticando alguém ou uma situação
que poderia estar diferente se usássemos a sinceridade. É perfeitamente possível e necessário compartilharmos decisões, democratizarmos o planejamento, ouvindo uns aos outros, deduzindo sob a inspiração dos bons espíritos e do bom senso dos encarnados os rumos que o centro deve tomar. O que não impede os companheiros de tomarem algumas iniciativas nos departamentos dos seus centros, verificando por meio de experiências a viabilidade de implantar modelos alternativos à gestão. Um mínimo de hierarquia ainda é necessário, pois se considerarmos as dificuldades que muitos de nós ainda temos em administrar a nossa própria vida, que dirá implantarmos um processo de autogestão de forma repentina no centro espírita. Entenda-se hierarquia aqui não como subordinação às pessoas, mas a um estatuto, a prazos, horários, objetivos e princípios traçados de comum acordo, sem que nos escravizemos às regras. É exatamente isso que nos sugere o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, ao dizer que as convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárceres. Texto muito bom para a nossa reflexão. Bom dia, obrigado pela oportunidade e até a próxima.